Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui, professor Djalma Felipe, de Matemática e Geometria. Nós veremos aí, pessoal, uma continuidade aqui na nossa videoaula de Geometria de áreas de figuras planas, tá? Nosso estudo aí. E a gente vai ver aqui equivalência entre figuras planas. Então, por meio da área, pessoal, entre as figuras, nós podemos dizer se as figuras são equivalentes ou não, tá? Como que vai ser isso, professor? Vamos aqui nossas explicações. Peço que você preste bastante atenção, que nós vamos aqui nossas explicações, tá bom? Então, pessoal, só relembrando a área de figuras planas, nós estudamos aí a área do retângulo, que é base vezes altura. Nós estudamos aí a área do triângulo, que é base vezes altura dividido por 2. A área do quadrado, que é o lado, você pega o valor do lado e eleva ao quadrado. A área do trapézio, que é a base maior mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Vimos aí também a área do losango, que é diagonal maior vezes a diagonal menor, dividido por 2. A área do círculo, π vezes r ao quadrado, tá bom? Então, nós vimos aí a área dessas figuras planas aí, tá bom? Aqui é no geral, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte, essas figuras planas aqui, cada uma delas, elas possuem uma área. Então, quando que elas vão ser equivalentes? Como é que eu posso dizer que o triângulo, um triângulo qualquer vai ser equivalente a um quadrado, tá? Não estou dizendo que são iguais as figuras. Eu quero dizer que eles possuem a mesma equivalência. Quando a área, tá? Quando você calcular a área desse triângulo e calcular a área desse retângulo e os valores forem iguais, o resultado do cálculo da área do triângulo foi igual ao resultado do cálculo da área do retângulo. Tá? Então vamos a mais uma explicação aqui. Ó, duas figuras planas são geometricamente iguais se, quando sobrepostas, coincidem ponto por ponto. Tem uma qualidade que lhes é comum, a sua área. Tá? Então, olha, as figuras aqui geometricamente são iguais, tá? Quando coincidem aí sobrepostas uma sobre a outra. Só que aí nós temos também o seguinte, uma qualidade que é comum, a área. Então, duas superfícies. Então, nós não vamos aqui olhar para observar, na verdade, observar um olhar geometricamente. Nós vamos ver a questão da superfície, tá? Elas seriam equivalentes quando tem a mesma área, mesmo que sua forma e dimensões sejam diferentes, tá certo? Então, olha, iguais, vendo aqui, ó, essa questão de ser iguais, quando elas têm o mesmo formato, tá? Coincidem uma com a outra. Então, se eu pegar essa figura aqui e sobrepor nessa outra aqui, tá? Se eu fizer alguns processos aqui de a questão de rotação, translação, eu vou conseguir encaixar essa figura nessa. Nessas aqui abaixo eu não vou poder fazer isso, elas têm formatos diferentes, dimensões, só que suas áreas elas são iguais. Então, se as áreas são iguais, você fica que a área é 8 e nessa figura também. Então, certo? Mesmo que suas dimensões sejam diferentes, mas elas serão equivalentes. Não serão iguais, serão equivalentes. Tudo bem? Seriam iguais se tivesse o mesmo formato, as mesmas dimensões. Mas não estou falando de igualdade, estou falando de equivalência. Tudo bem? Então, só explicando melhor para vocês e diferenciando aí a questão da equivalência a ser igual. Tá? Duas figuras aí serem equivalentes, significa que elas têm a mesma área, mas não significa que elas são iguais. Para elas serem iguais, elas têm que ter a mesma dimensão, a mesma forma aí, a mesma moldura aí, tá? No modo que eu possa encaixar uma sobreposta na outra. Então, vamos aqui a dois exercícios. No primeiro, tá? Nós vamos aqui observar o seguinte. As figuras abaixo são equivalentes? Então, perceba o seguinte. Eu tenho dois retângulos aqui. Vou calcular a área, para mim poder saber se são equivalentes. 20 vezes 6,5, pessoal, isso aqui dá 130 metros quadrados. Então, calculei a área
do primeiro aqui, ó, deu 130 metros quadrados. Vamos calcular do segundo. 10 vezes 30, pessoal, 13, desculpa, é 130. Então, vou ter 130 metros quadrados. Também, ó, 10 vezes 13. Eu vou ter 130 metros quadrados também no segundo retângulo. Então, perceba o que, pessoal? Perceba que o resultado do cálculo da área deu igual. Não foi isso? Deu igual. Então, se deu igual, então significa que essas figuras são equivalentes? Sim. As figuras são equivalentes. Não são iguais, mas são equivalentes. Qual o motivo? O cálculo das suas áreas é igual. Vamos aqui a um outro exercício em que o cálculo de suas áreas não é igual, tá? E aí eu vou estar aqui provando para vocês. Então, nós temos o seguinte aqui, pessoal. Um triângulo cuja base aqui é 15, a sua altura é 22. 15 vezes 22, vamos fazer o cálculo. 15 vezes 22, tá? Então, pessoal, 15 vezes 22, nós vamos ter o seguinte aí, ó. Nós vamos ter 330. 330 metros quadrados. Centímetros quadrados. 330 centímetros quadrados. Isso é o cálculo da área do primeiro aqui, a primeira figura. A segunda figura aqui, pessoal, tem um quadrado em que o seu lado é 33. Então, basta que eu multiplique 33 por ele mesmo, tá? A área do quadrado é você pegar o lado e elevar ao quadrado. Multiplicar o lado por ele mesmo. Então, vou ter, pessoal, 1089 metros quadrados. Então, pessoal, aqui no caso aqui é 33 ao quadrado, tá? Então, pessoal, só do fato em que as unidades de medida são diferentes, tá? E mesmo que você converta para as unidades serem iguais, o resultado ainda vai ser diferente. Então, como as áreas são diferentes, têm resultados diferentes, então elas não são equivalentes, tá bom? Então, em resumo, pessoal, duas figuras geométricas são equivalentes, duas figuras geométricas planas são equivalentes quando o cálculo de suas áreas tem um valor igual, como foi o caso no nosso primeiro exercício. Os valores foram iguais. No segundo exercício, tivemos valores diferentes, então não foram equivalentes. Então, pessoal, até a próxima videoaula. Qualquer dúvida podem estar me procurando.